Amiga linda, poucas pessoas entendem o que é sedução e qual a verdadeira essência e o objetivo dela. A maioria das mulheres ainda tem a ideia de que seduzir alguém é fazer, por exemplo, um homem se sentir atraído, excitado por ela. Amiga, qualquer dançarina seminua de uma boate de quinta categoria vai conseguir fazer isso. Realmente. O nosso foco não é o pênis rijo dele. Nós queremos muito mais. O nosso objetivo é pegá-lo pela mente, amiga. Ele fechará os olhos e todos os corpos lindos que ele já viu sumirão na memória dele e ele só enxergará você. Que lindo, cara! Sedução é a arte de atrair um homem e de mantê-lo interessado em você pelo tempo que você o deseja, com ou sem sexo, fazendo com que ele não consiga parar de pensar em ti e que te veja como a mulher mais interessante do mundo. E aqui, vai uma importante primeira informação. Todas as mestras em sedução são pessoas com a capacidade de protelar a satisfação alheia. Tome isso, lindona, como a primeira informação importante que eu estou te dando e que deve ser implantada em você. O que eu estou querendo dizer com isso é que as grandes sedutoras não dão aos outros tudo o que eles pedem na hora em que eles pedem. Exatamente. Amiga linda, você irá parecer estar focada em um mundo à parte, como se aquilo que os outros querem não fossem nunca uma prioridade sua. As grandes sedutoras sabem que quem dá o que os outros querem na hora que lhe pedem é a empregada doméstica. Por exemplo, quando eu não estou afim de responder uma mensagem, mesmo de uma amiga ou de um homem, eu não respondo. É como se a comunicação acontecesse segundo o meu tempo e não segundo a vontade dos que estão à minha volta. Isso para assuntos que não são de extrema importância, claro. Isso faz com que as pessoas te valorizem mais. Mas saiba que quando eu estou perto dessas pessoas, pessoalmente, fisicamente, eu sou atenciosa, eu sou afetiva, eu sou querida com elas. Eu nunca sofri distante em demasia, até porque eu gosto delas. Mas assim que eu me viro e que eu vou embora, eu levo junto comigo calor. E então as pessoas anseiam por terem de volta esse calor e ficam esperando pelo meu retorno. Eu não envio energia minha aos pedaços ou em pequena quantidade, não. Elas me têm a hora em que eu desejo que elas me tenham. E quando eu desejo, é muito bom para elas. E não adianta me chamarem antes, porque eu só vou na hora em que eu tenho vontade e que eu posso. Amiga, eu tenho aqui uma primeira pergunta para fazer para você. O quanto você se submete ao desejo dos outros, até quando eles lhe fazem perguntas ou pedem a sua presença ou algum favor? Isso determina o seu potencial sedutor. Se você sucumbe, se submete sempre aos outros, então você não tem poder sobre as pessoas. São as pessoas que têm poder sobre ti. É verdade. A sedução, amiga, é como uma balança. Ou você está seduzindo, ou você está sendo seduzida. Não existe igualdade. Uma grande sedutora, ela simplesmente parece não se importar se você irá gostar dela ou não, por ela não ter feito aquilo que você esperava. Neste momento, é como se ela estivesse em uma classe superior à sua e que não precisasse da tua aprovação e que por si só se bastasse nesse mundo. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Sobre como é protelar a satisfação das pessoas de uma maneira geral, sem entregar aquilo que elas querem na hora em que elas desejam. Por exemplo, você está em um lounge e está com um grupo de amigos e você deseja seduzir determinadas pessoas deste grupo. O que você precisa fazer é olhar para elas, por exemplo, e dizer o seguinte, nossa, vocês não sabem o que me aconteceu quando eu conheci pessoalmente a Ivete Sangalo. Foi quando eu estava fazendo uma viagem para a Bahia e ela sentou no avião ao meu lado. E então, amiga linda, você vai lá e interrompe a conversa instantaneamente. Obviamente que alguém vai dizer, nossa, eu não tenho a menor ideia, conta, o que houve? Então você vai dizer o seguinte, eu conto sim. Mas me fale primeiro se já aconteceu contigo alguma coisa inusitada em um avião. E a pessoa provavelmente lhe dirá que sim ou que não. Ou então talvez ela fará um breve relato do que houve e você vai lá e dá
continuidade ao que ela lhe respondeu e você não responde o seu assunto. Você até pode dizer a ela que daqui a pouco eu te falo. Sim, amiga linda, faça isso. E vá protelando a resposta, independente da outra pessoa estar aflita ou não. Para você seduzir uma pessoa, é necessário fazer a pessoa ficar ligada em ti, prestar atenção e ficar aflita para receber algo. Procure usar fatos interessantes e fora do comum que já te aconteceram para iniciar conversas de sedução que instiguem ele e que são interrompidas conforme a tua vontade. Pode ser o assunto de um show que você foi, algo diferente que te aconteceu em uma viagem. Pode ser algo que você presenciou fora do cotidiano comum das pessoas. Enfim, qualquer coisa que você julgue ser um assunto atraente ou curioso. Você precisa se transportar à realidade dele, ao mundo dele e a tudo aquilo que ele gosta, a fim de você prender a atenção dele. Entendeu? E uma vez, amiga linda, sabe o que eu fiz? Eu fiz um homem simplesmente ficar na minha, porque eu entendia de marca de carros e dos carros que ele gostava. E ele ficou impressionado. E ele queria conversar mais e mais comigo logo. Eu tinha tempo para aplicar mais técnicas de sedução ainda nele, enquanto eu conversava com ele sobre os carros da Mercedes. Você precisa, lindona, entender que é importante agir por si, com cara de que simplesmente não faz a menor ideia de que o deixou sem uma resposta, ou sem o que ele queria, ou sem você dar uma satisfação. Habitue-se a não vê-lo nos horários em que ele diz que poderão se encontrar. Não é você à disposição dele, é ele que inicialmente precisa se adaptar a você. E não se preocupe em ser ética e explicar detalhadamente o motivo do porquê você não pode se encontrar com ele na hora em que ele quer e sem sentir-se culpada por não ter agido socialmente como pedem que você se comporte. Olhe para ele, amiga linda, muitas vezes como se ele fosse um irmãozinho seu. As crianças, às vezes, elas ficam emburradas ou desgostosas porque não foi lhes dado o brinquedo que elas queriam. No entanto, amiga linda, como agem os adultos? Os adultos nem sempre se estressam com a criança que brava está, mas deixam assim ela ficar. É como se você soubesse que a tristeza dele uma hora passará. E se simplesmente acabar não indo vê-lo, também não se sinta mal ao agir dessa forma. Sabe, amiga? Se você decidir não responder a ele algo que ele lhe pergunta, simplesmente continue olhando para ele, sorrindo e fingindo que você não percebe que deixou de responder. Principalmente perguntas como, por exemplo, que horas você chega, aonde você foi, você virá. Você não respondendo dá ares a ele de que você é livre, de que nada nem ninguém lhe possui, sem ser você a ti própria. Mas lembre-se, amiga, nunca seja arrogante. Não olhe dos pés à cabeça, nem diga eu respondo a hora que eu quero. Não! Calma, irmão, não é assim que faz. Você jamais entrega o jogo. Você jamais deixa claro as coisas. E um jeito simples de protelar a resposta a uma pergunta é, por exemplo, você olhar sorrindo para outra pessoa e lhe dizer: por que você quer saber? Mas continuar conversando com a pessoa sem se desfazer dela. Isso cria atração, desejo de impulso. Isso deixa a outra parte ansiosa e ávida pela resposta. Isso causa tensão e adrenalina. Se o outro percebeu que você está realizando uma técnica e uma tentativa de sedução, então, amiga linda, é porque você falhou e é porque as tuas atitudes não tiveram coerência com as tuas palavras, nem tampouco continuidade na sequência da sedução. Ih, rapaz. Acontece que se você impor uma imagem sedutora e poderosa sobre um homem e de repente agir como uma mulher insegura e mimada, ele saberá que a sua imagem era somente uma fachada e que você forjou um papel na tentativa de seduzi-lo. Ambos, atitude, personalidade e comunicação, deve estar sendo executados sempre no mesmo nível, para que não pareça um papel forçado e para que você se torne uma mulher sedutora
acolhedora e que as suas atitudes e palavras estejam totalmente encaixadas uma na outra e encaixadas à forma como você pensa, eu preciso que você pare de ter dó do mundo, que você pare de justificar as pessoas e que você deixe de ser boazinha. E para ser bem honesta, muitas atitudes suas deixarão o homem inquieto, frustrado, ansioso e reflexivo. Relaxa! Quando isso acontecer, estoura uma champanhe. Uhul! Saiba, lindona, que você estará no caminho certo. E eu já aviso, alguns homens são tão mimados pelas mulheres boazinhas que eles fazem pirracinha. Eles ficam birrentos e reagem tão logo eles percebam que perderam o posto de controle da relação. Amiga, ignore as crianças que sapateiam, ria delas e fique em paz. É assim mesmo. Você não poderá se esmerar, ficar tensa e se debulhar em lágrimas achando que fez tudo errado ou que o resultado é o inverso ao esperado. Acalme-se, que assim que ele parar de sapatear, se você se mantiver firme na sua e se comportando maravilhosamente bem dentro da tua serenidade e da tua autossuficiência, ele irá parar de ficar birrento, porque sabe que se ele não parar, o que tudo indica, ele irá te perder.